juntos, porque juntos somos melhores, para mais uma aula de conhecimento avançado aqui no Instituto FASTEF. Já é a nossa aula de número 2, estamos ao vivo com a turma de alunos online da quinta-feira, mas essa aula está gravada no seu portal. Como ela está gravada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Semana passada, aula passada, a gente conceituou uma seita, conceituou uma heresia. Espero que vocês tenham construído esses conceitos de maneira muito salutar na sua mente. E hoje nós vamos prosseguir na aula de número 2 de seitas e também de heresias. Professor Eduardo Maciel, qual é a necessidade, qual é a importância de estudarmos as seitas e as heresias? A importância, ela é a maior possível, para que a gente não seja ludibriado, para que a gente não seja enganado com esse vento de doutrinas e com essa pulverização de tanta coisa que a gente tem ouvido por aí. Ora, nós ouvimos algumas heresias, ora, nós ouvimos alguns absurdos, e tudo isso, quando não está na Bíblia, a gente não deveria nem dar ouvidos a esse vento de doutrina. Hoje nós vamos falar, na nossa aula de número 2, sobre a caracterização das seitas. O que faz um grupo de pessoas, o que faz um grupo de gente que se reúne ser caracterizada, ser catalogada como uma seita? Será que uma igreja, pode ser até uma igreja que se diz evangélica, ela pode ter alguns contornos, algumas nuances de seitas? Será que aquela igreja, ela começou bem e ao longo dos anos ela se desviou da verdade e acabou se tornando uma seita? Como saber se realmente é uma igreja ou se realmente aquele movimento se transformou numa seita? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, caracterizando cada uma dessas seitas. Segundo o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, o método mais eficiente para identificar uma seita é conhecendo os 4 caminhos seguidos por elas. Existem 4 caminhos que cada uma dessas seitas elas seguem, como se fosse um padrão, turma. É como se fosse uma regra. Todas as seitas elas vão seguir um padrão. Todas as seitas elas têm características muito peculiares, muito parecidas entre uma e outra. E quais são esses 4 caminhos? Eles são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ou seja, as 4 operações matemáticas. As 4 operações matemáticas que nós aprendemos: somar, multiplicar, dividir e subtrair, é exatamente o que as seitas elas fazem. Como assim, professor? As seitas, elas conhecem muito bem as operações matemáticas. Contudo, nunca atingem o resultado satisfatório. Apesar delas entenderem o que é soma, o que é adicionar, apesar delas saberem o que é subtrair, o que é tirar, apesar delas conhecerem o que é multiplicar, potencializar, o que é dividir, dizimar, mesmo assim, elas ainda não atingiram um resultado
satisfatório. E quando eu digo resultado satisfatório, eu não estou falando em número de adeptos ou uma religião, uma seita inchada. Mas eu estou falando verdadeiramente de levar pessoas para o céu, de se pregar a verdade, de se pregar a salvação. A primeira operação que a gente vai ver hoje é a adição. Na adição, esse grupo, ele adiciona alguma coisa à Bíblia. A sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. O que eu quero falar com isso? Na primeira operação, no primeiro modus operandi das seitas, a Bíblia não é suficiente. Eles sempre vão acrescentar, adicionar alguma coisa à Bíblia. Nós, que somos cristãos, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé, nós temos o Evangelho como a verdade, nós seguimos os princípios bíblicos como padrão. Eu costumo até dizer que o nosso Deus, ele é o nosso Criador. E o manual do fabricante é a Bíblia. Geralmente a gente não gosta muito de ler manual. Você, quando compra um celular, vem um manual, mas você não lê. Você aprende lá fuçando, você aprende lá mexendo. Mesma coisa qualquer tipo de eletrônico, qualquer tipo de eletrodoméstico. Mas a Bíblia, ela é o manual de regra de fé e de vida. Ela é aquilo que nós deveríamos nos espelhar. Deveria ser o nosso paradigma. Deveria ser o nosso padrão. Por que eu digo deveria e não deve? Porque na teoria é uma coisa. Na prática, muitas vezes é outra. A Bíblia Sagrada deve ser a nossa regra de fé, sim. Tudo aquilo que sai das Sagradas Escrituras, ela é uma heresia. E as seitas têm essa característica, turma. As seitas têm a característica de sempre adicionar algo à Bíblia. Eles nunca estão satisfeitos com o conteúdo bíblico. Tem sempre que colocar algo mais. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Seus adeptos têm os escritos de Ellen White, que é uma das fundadoras, junto com Guilherme Miller, é a papisa do adventismo, como inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Olha que informação aí forte. A mesma inspiração bíblica é a mesma inspiração dos escritos de Ellen White. Cremos, segundo os adventistas, que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e os seus escritos é o produto dessa inspiração. Tem como aplicação e autoridade especial. Isso é muito perigoso, turma, para os adventistas do sétimo dia. Eles colocam os escritos de Ellen White no mesmo patamar que a Bíblia, na mesma prateleira das Sagradas Escrituras. Ah, professor, mas nós não fazemos isso também? Não. Quando eu leio um livro de qualquer teólogo, de qualquer pastor, eu sei que tem ali um produto humano, ainda que o Espírito Santo nos dê o entendimento,
Mas eu posso discordar de muitas coisas que aquele pastor escreveu no seu livro, porque não é a Bíblia. Ele é um homem como eu e você, sujeito a erros, sujeito a falhas e até interpretações. Então eu posso sim olhar para determinados livros que a gente lê, que a gente trabalha e não concordar com tudo. Mas com a Bíblia eu concordo com tudo. Por quê? Porque ela é obra do Espírito Santo. Toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Lá no Adventismo, eles colocam os livros de Ellen White na mesma prateleira. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente ao encontrado nas escrituras sagradas. Não é uma outra fonte, é a mesma fonte. Eles colocam Ellen White aí num grau de paridade com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é o grande autor da Bíblia, Ellen White é a papisa dos adventistas e está na mesma prateleira, no mesmo patamar. Essa declaração, ela é altamente comprometedora, porque diversas profecias de Ellen White não se cumpriram, o que coloca em dúvida se as suas alegações são ou não inspiradas por Deus. Dúvidas a alegação de inspiração e também da sua fonte. Ellen White já chegou a cravar a data que Jesus iria voltar. E naquele ano, Jesus não voltou. E ela ficou desprestigiada, sem crédito. E aí eu tenho as minhas dúvidas se os escritos de Ellen White são de fato inspirados por Deus, assim como a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, muito cuidado quando uma religião adiciona algo à Bíblia. Muito cuidado, porque a Bíblia para nós é o suficiente. Nós não precisamos de outro livro. Todas as religiões, elas escolhem outros livros. Os mormons, por exemplo, escolhem o livro dos mormons. As testemunhas de Jeová escolhem a Sentinela, a Despertai, que são revistas. O kardecismo escolhe os evangelhos de Allan Kardec, os escritos de Allan Kardec. Mas nós temos a Bíblia e nós não precisamos de outra coisa, de outra palavra, de outro livro, além das Sagradas Escrituras. Testemunhas de Jeová, eles também adicionam. Eles creem que somente com a mediação do corpo governante dessa seita, que é uma diretoria formado por um grupo de pessoas lá dos Estados Unidos, a Bíblia será entendida somente se nós tivermos a mediação dessas pessoas altamente capacitadas para traduzir a Bíblia, para decifrar a Bíblia. Sem eles é impossível. Meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Não basta ler a Bíblia. Você precisa fazer outras coisas e adicionar outros escritos a essa palavra, a menos que estejamos em contato com esse canal de comunicação usado por Deus. Não avançaremos
na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. E esse canal, inspirado por Deus, é a turma do Salão do Reino. Esse canal inspirado por Deus é a turma dos Estados Unidos. Essa afirmação, ela surgiu do seu fundador, Charles Taze Russell, que dizia que os seus livros explicavam a Bíblia de uma forma única. Gente, isso é muito perigoso. Os livros de Russell, eles explicavam a Bíblia de uma forma ímpar, de uma forma única. Se alguém não tivesse contato com a religião, se alguém não tivesse contato com Charles Taze Russell, esse alguém ficaria aquém de uma verdadeira interpretação. Então, todas as seitas, elas vão de uma forma ou de outra praticar essa primeira operação que nós vimos agora, que é a adição. Eles sempre vão adicionar algo além das escrituras sagradas. Segunda operação, turma, subtração. O grupo tira algo da pessoa de Jesus. Todas as religiões, todas as seitas, elas vão tirar algo da pessoa do Cristo, seja a sua divindade, porque Jesus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele já existia antes de vir ao mundo. Seja da pessoa humana de Cristo. Algumas religiões vão dizer que ele não veio como homem. Ele era uma espécie de holograma, uma espécie de fantasma, uma espécie de energia. Se nós tirarmos algo da pessoa de Cristo, seja na sua parte humana, que durante 33 anos e meio aqui na Terra, ele veio como homem. Ele é 100% homem. Seja na sua parte divina, ele já existia antes de vir à Terra e ele continua existindo depois que veio à Terra. Se extrairmos algo da pessoa de Cristo, é característica de seita. Toda seita tira algo da pessoa de Jesus. Maçonaria. Para muita gente, maçonaria não é uma seita, né? Para muita gente, maçonaria é uma fraternidade. Se é uma fraternidade, não precisa de rituais, não precisa de determinadas obrigações para subir de grau. Uma fraternidade é um grupo de pessoas que se ajuda, como aquele filme que está passando ainda no cinema, A Forja. Ali tem uma fraternidade de pessoas que se reúnem periodicamente para fazer um discipulado. Aí tudo bem. Mas a partir do momento que tem conotações religiosas, deixa de ser uma fraternidade para ser uma seita. Vem Jesus simplesmente como mais um fundador de religião, ao lado de personalidades mitológicas, ocultistas ou religiosas, tais como Orfeu, Hermes, Trimegisto, Krishna, o deus do hinduísmo, Maomé, o profeta do islamismo, entre outros. Eles colocam Jesus apenas como fundador de uma seita. Jesus é um mero profeta de uma grande religião. Ele não é filho de Deus. Ele não nasceu de maneira milagrosa, o nascimento virginal de Maria, nada disso. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Segunda, né? Terceira é o Espírito Santo. Ele não é a segunda pessoa da Trindade, nada disso. É apenas um fundador de uma religião segundo
a maçonaria, segundo os maçons. Kardecismo. Os kardecistas ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus, alguém evoluído, alguém que evoluiu bastante. Dizem que, segundo a definição dada por um espírito, ele era um médium de Deus. Então, para o kardecismo, também tira-se algo da pessoa de Cristo. Ele não é propriamente o Filho de Deus, ele é um médium de Deus. Assim como outros tantos aí, Dr. Fritz, Chico Xavier, outros aí do kardecismo, o próprio Allan Kardec, ou as irmãs Fox dos Estados Unidos. Jesus está no mesmo patamar dessa turma, segundo o kardecismo. Testemunhas de Jeová subtraem a divindade de Jesus às testemunhas de Jeová, e eu que sou íntimo deles, porque todo mês eles vêm na minha casa aqui, eu os chamo de TJ. Os TJ dizem que ele é o arcanjo Miguel na pré-existência, sendo a primeira criação de Jeová. Então, para os TJs, Jesus ele não é o Filho de Deus. Jesus ele não é Deus. Jesus ele não é 100% homem e 100% Deus. Jesus é o arcanjo Miguel, tirando assim algo da pessoa do Cristo, tirando assim algo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós já vimos duas operações hoje. A adição, eles colocam algo além da Bíblia. A Bíblia não é o suficiente para essas seitas, para essas religiões. E vimos também a subtração. Eles tiram alguma coisa da pessoa de Jesus. Se vocês ainda não foram lá no chat, dá uma passadinha lá no chat e coloca o seu nome completo, porque lá eu faço a sua presença, a sua chamada. O Jean já colocou, a Jaqueline também. Se você não colocou o seu nome lá no chat, vai lá e faz a sua... Coloca lá o seu nome completo para que eu possa te dar presença. Tá bom, turma? Vamos à terceira operação. Terceira operação é a multiplicação. O que as seitas fazem? Eles pregam a autossalvação. Eles creem em Jesus, ou melhor, eles creem que em Jesus crer em Jesus é importante. Mas isso não é tudo. Porque para eles, dentro dessa multiplicação, a salvação ela é por obras. Então entenda bem. Dentro das religiões existem dogmas, existem obrigações, existem sacrifícios. Aquilo que Cristo fez na cruz não é suficiente. Eles precisam multiplicar isso aí. Como multiplicar? Autossalvação. Como multiplicar? Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Então eu preciso pagar uma promessa. Então eu preciso subir na escadaria, não sei da onde, até esfolar meu joelho. Então eu preciso cumprir um ritual, uma obrigação. Eu preciso comprar um bocado de coisas lá no Mercadão de Madureira para fazer uma obrigação, para fazer um trabalho. Isso tudo é autossalvação. Porque aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz não foi para essas determinadas seitas o suficiente.
Vamos ver os mormons. Afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus. Mas, sempre tem um mais, né? Mas, sem o cumprimento das leis estipuladas pela Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, não haverá salvação. Então, eles acreditam que Jesus morreu na cruz e fez um sacrifício. Mas não é suficiente, né? Porque tem que seguir as leis estipuladas pela denominação, pela igreja, pela religião. Um outro requisito foi exposto pelo profeta Brigham Young. Ele disse que nenhum homem, nenhuma mulher, nessa dispensação, entrará no reino celestial sem o conhecimento, ou melhor, o consentimento de Joseph Smith. Quem é Joseph Smith? É o fundador da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, os Mormons. E parece que ele tem a chave do céu, porque sem o consentimento dele ninguém vai entrar, mesmo Cristo tendo morrido na cruz, mesmo a nossa salvação estando em Deus, mas ele tem a chave, ele é o porteiro. Se ele não autorizar, ninguém vai entrar. Isso foi um dos profetas chamado Jung que disse isso em uma das suas homilias lá da religião dos mormons. Vamos ver também os adventistas, se eles multiplicam por meio de sua profetisa, a Ellen Good White, que já é amiga nossa, já é conhecida nossa, ensinam que a guarda do sábado implica em salvação e que os benefícios da morte de Cristo não serão, aqui tá errado, tá? Não serão aplicados desde que estejamos vivendo em harmonia com a lei, que no caso é guardar o sábado. Santificar o sábado ao Senhor importa na salvação eterna. Então, mesmo Cristo tendo morrido na cruz, não há benefício nisso se a gente não guardar o sábado, porque o sábado é a lei e eles cumprem o sábado, eles cumprem a lei. Ah, professor, e por que nós não cumprimos? Nós não cumprimos porque o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Nós não cumprimos porque Jesus foi o último judeu que guardou o sábado depois da nova aliança. Com a sua morte e ressurreição, o sábado não é mais uma obrigação. Até porque no mundo moderno as pessoas trabalham por escala. Então o seu sábado pode ser o meu domingo. O meu domingo pode ser a sua segunda-feira. Se a Viviane, por exemplo, que trabalha com beleza, fosse adventista, ela ia perder o melhor dia. Porque o dia que ela mais trabalha, que ela mais ganha dinheiro, é o sábado. Tem algumas profissões que não dá para abrir mão do sábado. Inclusive a minha, tá? Eu sou professor, eu dou aula praticamente todos os dias, mas sábado é aquele dia que eu dou aula o dia todo. Eu chego em Caxias 8 da manhã, eu venho para Nova Iguaçu 1 da tarde e à noite, se tiver aula para dar, ainda arrumo alguma igreja, algum instituto para dar aula à noite. Se eu fosse adventista, eu estava perdido. Até porque o sábado ele começa sexta-feira, 18 horas. E eu também dou aula na noite de sexta. Então, se eu fosse adventista, eu já perderia a aula de sexta-noite,
A aula de sábado de manhã e a aula de sábado à tarde. 3 aulas eu ia perder por semana. 3 vezes 4, 12. 12 aulas por mês. Ia comprometer o meu orçamento bastante. Eu ia ficar comprometido. Ah, mas a Bíblia não diz que a gente tem que trabalhar 6 dias e descansar 1? Sim, eu também tenho o meu sábado, que pode ser no domingo, que pode ser na segunda, que pode ser na quarta-feira. Depende aí da minha escala de trabalho. Então, o sábado hoje, para nós que somos cristãos, não há uma necessidade de continuarmos com essa observância. Divisão é a nossa 4ª e última operação matemática que caracteriza as seitas. É isso que a gente está vendo nessa aula de hoje. O que caracteriza uma seita? A adição, eles colocam algo além da Bíblia. A subtração, eles tiram algo da pessoa de Jesus. A multiplicação, salvação não é o suficiente. Tem que fazer alguma coisa, nem que seja andar no sol quente, batendo de porta em porta. Isso é autossalvação, isso é multiplicação. E agora a gente vai ver a divisão. Eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Ou seja, a igreja, a seita, a religião. Não obedecer ou desobedecer à organização ou à igreja é equivalente a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do sistema religioso, ou fora da própria organização, ou fora da própria igreja. Gente, isso é alienador. A pessoa, ela não basta ser fiel a Deus. Como a Bíblia diz, né? Seja fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Não basta ser fiel a Deus. Ela também tem que ser fiel aos princípios da religião, aos preceitos, aos dogmas da religião. Eu costumo dizer, vocês que são meus alunos mais antigos já me ouviram falar sobre isso. Eu costumo dizer que a religião escraviza, mas o evangelho liberta. Conhecereis a verdade, o evangelho, e a verdade vos libertará. A religião não quer que você seja liberto, porque a religião vende para você que Deus está em determinado endereço domingo de manhã, em determinado endereço domingo à noite. E se você não for para aquele endereço domingo, você está cavando a sua cova. A religião, ela não mostra para nós que Deus habita em nós, que Deus mora em você, que Deus mora em mim. Não. Nós não somos templo de Deus, nós não somos templo do Espírito Santo. Existe um lugar aonde o Espírito Santo habita. E isso é um discurso de seita. E isso é um discurso de religião. Porque a Bíblia não fala isso não. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Só isso. Deus habita em mim, Deus habita no Jean, Deus habita na Viviane, Deus habita na Suelen, Deus habita na Jaqueline, Deus habita no Maicon, Deus habita em nós, em você. Mas a religião, com o seu sistema escravizador, diz que você tem que ir a determinado lugar para ser abençoado. Gente, eu não vou na minha igreja para ser abençoado. Eu já sou um abençoado. Eu vou na minha igreja para ter comunhão com os meus irmãos. Eu vou na minha igreja para partilhar o pão. Eu vou na minha igreja para
receber a palavra, ser ministrado e poder transmitir bênção para a minha comunidade de fé. Mas abençoados nós já somos. Escolhidos nós já somos. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Religião escraviza, turma. Evangelho liberta. E as seitas se valem disso. Quase todas as seitas pregam isso. Sobretudo as pseudo-cristãs. O que é uma seita pseudo-cristã? Aquelas que se dizem igreja, mas não são igreja. Aquelas que se dizem evangélicas, mas não são evangélicas. Adventistas, Testemunho de Jeová, mormons, são religiões pseudo-cristãs que se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo e que, segundo eles, ensinam a sucumbir à apostasia, afastando-se dos verdadeiros ensinos de Cristo. Interessante que todo líder religioso de seitas pseudo-cristãs, eles dizem assim: olha, eu estava debaixo de uma árvore, Deus apareceu para mim e ele disse assim, naquele sol quente, naquele calor do meio-dia: todas as igrejas estão erradas. A partir de você, eu vou restaurar o evangelho. A partir de você vai sair uma nova religião. Foi assim com Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Foi assim com Joseph Smith, fundador dos Mormons. Foi assim com Guilherme Miller e Ellen White. Muitos deles vieram do evangelho. Eram batistas, eram presbiterianos, muitos deles. Mas fundaram uma nova religião para restaurar essa apostasia, para retomar os verdadeiros ensinos de Jesus. Acreditam que, numa determinada data, um movimento deles apareceu, sempre por vontade divina, nunca por vontade do homem, para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase na exclusividade. Na aula que vem, a gente vai ver alguns alicerces das seitas. E eu vou falar de exclusividade. Anota essa informação. Exclusividade. Todas as seitas se acham exclusivas. Nós somos os detentores do acesso ao céu, à salvação. Só existe um caminho. Uma vez eu estava no metrô, lá em São Paulo, e uma senhora chegou para um menininho e disse assim: você conhece, meu filho, o caminho, a verdade e a vida? Eu tô crente que ela ia falar que era Jesus, né? Aí o menininho disse para ela: não, qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida? Aí ela disse: a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil, ninguém vai ao Pai se não for por eles. É um exclusivismo. Tem conotações de seita, tem características de seita. Outras, quando não pregam, que integram o cristianismo, Rede Vivo, ensinam que todas as religiões são boas e que somente serão responsáveis por unir todas as demais. Essa união é o que nós chamamos de ecumenismo. A junção de todas as religiões. O diálogo
interreligioso inclui as religiões de matriz africanas. Todas as religiões de matriz africana é diálogo interreligioso, mas o ecumenismo é uma união de todas as religiões cristãs. O ecumenismo é falarmos sem preconceito, e isso a gente não deve ter mesmo, e dizer que todo mundo vai para o céu. Isso é uma maneira bem ecumênica e é um discurso que é muito plausível. As pessoas gostam de ouvir esse discurso. Dizem que, segundo o plano de Deus, aquela seita foi criada para esse fim, como é o caso da fé Bahá'í e também de outros movimentos ecléticos. Então, essa seita foi um bode salva-vidas para que a gente pudesse unir todas as religiões, porque todas as religiões são boas. Aonde fala de Deus é bom. Um discurso bem ecumênico, né? Tem gente que você conhece aí, talvez teu vizinho, ele não é de nenhuma religião, mas ao mesmo tempo ele é de todas, porque ele fala que todas as religiões são boas. Vamos ver agora nessa reta final da nossa aula, a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos, outras características que a gente pode enxergar nessas seitas e nessas religiões. A primeira são as falsas profecias. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, como também os adventistas do sétimo dia e até os mormons, que são as 3 maiores religiões pseudo-cristãs, já proclamaram o fim do mundo para datas específicas. Eles já cravaram que Jesus iria voltar várias vezes. E Jesus não voltou. Parece até as profecias do Nostradamus. Lembra do Nostradamus? De 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Lembra disso? Já estamos em 2024. Passamos. E qual é o dia, qual é a hora que Jesus vai voltar? Não sabemos. Os sinais estão aí. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 100 anos. Estejamos preparados para a nossa salvação. A Bíblia, por outro lado, nos adverte contra marcas, ou marcar, né, melhor dizendo, contra os que marcam datas para eventos como o fechamento da porta da graça à vinda de Jesus. Depois você pode ler essa semana Deuteronômio 18, 20 ao 22, Mateus 24, 23 ao 25, Ezequiel 13, do 1 ao 8 e Jeremias 14, 14. Porque todas essas referências aí vão falar absolutamente contra aqueles que marcaram datas para eventos como a volta de Cristo, fechamento da porta da graça. Tem algumas religiões até que se denominam a última porta. Não sei se você já ouviu, né? Tem gente que dá o testemunho ou testemunho dizendo, olha, aqui para mim foi a última porta. Isso é um exclusivismo, isso é perigosíssimo. Não caiam nessa. Negam a ressurreição corporal de Cristo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles estão encabeçando a lista, né? Eles estão em todas, hein? A ciência cristã, que é um racionalismo cristão, um autoespiritismo. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon. O kardecismo e outras seitas ensinam que Jesus Cristo teria
ressuscitado apenas em espírito. Ué, professor, não foi isso não? Jesus, ele ressuscitou também em corpo? Sim. Tanto é que o corpo dele não foi achado até hoje. Colocaram ele num túmulo lá e o túmulo ficou vazio, com uma pedra de 3 toneladas. Ah, mas à noite foram lá e roubaram o corpo. Não tem como, gente. É uma pedra de 3 toneladas. E a pedra estava selando. Não tinha nada remexido. Não tinha nada dizendo que alguém roubou o corpo. Simplesmente a ressurreição ela foi corpórea e a ressurreição ela foi espiritual. Uma ressurreição espiritual de Jesus, afirmando que o seu corpo físico simplesmente foi escondido ou que evaporou. Outros dizem que nem sequer ressuscitou, com uma legião da boa vontade do José de Paiva Neto. Eles negam a ressurreição do nosso Senhor. Alguns dizem que não era um corpo físico, era apenas um fluido, uma energia. Outros vão dizer que evaporou igual água. Outros vão dizer que foi roubado. Tudo para negar que Jesus ressuscitou em espírito e em carne. Há também os que não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz. Sabia que tem seita que não acredita na crucificação? Como, por exemplo, a Rosa Cruz, como, por exemplo, o islamismo. Em contrapartida, as escrituras afirmam o seguinte acerca da morte e ressurreição. Agora eu vou dar uma lista para vocês do que a Bíblia diz, porque essa aula de teologia ela é bíblica. Por mais que eu não abra a Bíblia aqui no EAD e não leia todos os textos, você tem acesso. Você, durante a semana, faz esse dever de casa. Pega essas referências e veja o que a Bíblia diz a respeito. Vamos para essa lista, então. Jesus morreu realmente? Eis o processo de sua morte. Número 1. A agonia no Getsêmani. Se fosse só o espírito, ele não sofreria o que sofreu. Jesus, ele sofreu uma agonia que chegou até suar gotas de sangue. 2. Açoitado brutalmente. Tem as referências aí, ó. Lucas 22, 44, para a agonia do Getsêmani. Mateus 27, 26, Marcos 15, 15, João 19, 1. É seu dever de casa, ler essas referências aí até a próxima semana. Jesus, ele foi torturado na cruz, turma. Se não houvesse corpo, eles iam torturar o quê? Se fosse uma miragem, se fosse um holograma, eles iam torturar o quê? Se não houvesse carne, fosse uma energia, fosse um fluido, fosse uma fumaça. Eles iam torturar quem? 3. Mãos e pés cravados na cruz. Mateus 27, 35. Marcos 15, 24. Antigamente eu passava para a turma de teologia aquele filme que o Mel Gibson dirigiu sobre a paixão de Cristo, que para mim era o que mais se aproxima, mesmo sabendo que a crucificação foi muito pior do que aquilo que o Mel Gibson retrata ali na paixão de Cristo. Antigamente eu passava esse filme na Semana Santa para os alunos de teologia, mas tinha aluno que não conseguia ver e passava mal. Literalmente, tinha aluno que tinha que sair da sala de aula porque se impressionava. Aí eu desisti de passar o filme, que era muita gente passando mal, muita gente impressionada, mas é o retrato do sofrimento
daquilo que o meu Senhor, daquilo que o meu Salvador sofreu na cruz. Número 4, morte comprovada. João 19, 33, 34. Tetelestai, está consumado. Ele expirou e morreu. Jesus, ele morreu de verdade. Número 5, sepultamento. João 19, 38, 40. As pessoas foram à sepultura dele. As pessoas foram à cerimônia fúnebre. As pessoas viram o nosso Senhor sepultado. Então é importante nós entendermos esse aspecto também da sua morte como da sua ressurreição. Jesus ressuscitou corporalmente? Óbvio que sim. A ressurreição está predita em João 2,19 até o 22. O túmulo ficou vazio em Lucas 24, do 1 ao 3. Nós comprovamos que não havia mais ninguém ali. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois as suas aparições para os homens no caminho de Emaús, para o Tomé, para Maria Madalena, várias aparições ao longo aí de 40 dias. Várias aparições do nosso Senhor. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, negar a ressurreição de Jesus é testemunhar falsamente contra Deus. Pois a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. João 15, 14 e 17. Deus é mentiroso? Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Se Deus é a verdade, a crucificação também é verdade. Deus não teria motivo para mentir. Deus não teria motivo para nos enganar. Número 2. A expressão filho do homem designa a forma da sua segunda vinda e testifica que Jesus mantém o seu corpo ressuscitado. Aí tem várias referências. Filho do homem significa a humanidade do Cristo. O próprio evangelista Marcos, ele deu foco à humanidade do Cristo. Ah, mas ele não veio como Deus? Claro que sim. E não deixou de ser Deus em nenhum momento. Mas ele teve fome, teve frio, dormiu no barco, mostrando que ele era filho do homem também, mostrando o seu lado humano. E por último, Jesus está no céu com um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo sem mácula, sem desgaste físico. É um corpo que não passou pelo envelhecimento. É um corpo restaurado. Pele de bebê. Igual Naamã, quando mergulha 7 vezes no Jordão e sai com a pele de criança, sai com a pele de bebê. Isso é um corpo glorificado, sem defeito, sem mácula, sem ruga, sem envelhecimento. Esse é o corpo do meu Jesus. E nós também receberemos um corpo assim, tá? A gente, quando sair desse plano terrestre e ir para o plano eterno, a gente também vai receber um corpo glorificado, sem dor nas costas, sem bico de papagaio, sem artrose, artrite, osteoporose, sem dor na perna, sem marca de cirurgia, zerado. O nosso corpo será glorificado.
Chegamos ao finalzinho da nossa aula. Aí estão as minhas redes. Você pode entrar em qualquer uma delas e você vai ter acesso direto. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário dessa aula, deixa lá no grupo de alunos. Você não pode nunca sair com dúvidas dessas aulas, porque é muito importante a sua compreensão total. Esse curso é para isso.